Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso devocional. Hoje, terça-feira, voltamos. Bom dia, hoje vamos falar sobre Davi e Golias. Bom dia Jane, bom dia Gabi, sejam bem-vindas à live. Hoje a gente vai falar sobre Davi e Golias. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Vocês me falam aí? Bom dia, Maria. Bom dia. Vamos falar hoje sobre Davi e Golias. Mãe, bom dia, acordou cedo. Seja bem-vinda. Para a gente começar a nossa live, vamos começar com oração. Vamos começar consagrando o nosso dia ao Senhor. Amém, gente? Então, vou fazer uma oração. Bom dia Maria. Vamos começar o nosso dia com oração. Vou pedir para você, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, se você puder fechar os seus olhos, né? E a gente vai consagrar essa manhã, essa terça-feira ao Senhor. Senhor, eu queria te agradecer, Pai, por esse momento na tua presença. Eu queria te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom o tempo todo. Eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, a derramar da tua graça, do óleo da tua unção sobre as nossas cabeças. Que não seja eu, Senhor, falando, Pai. Que não seja eu, Senhor, Jesus, trazendo a sua palavra, mas que seja o Senhor através da minha vida. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por tudo aquilo que não te agrada na minha vida. Em nome de Jesus, eu queria, Senhor, te pedir também, Senhor, que o Senhor traga respostas, sinais, Senhor, para essa pessoa que está chegando aqui agora, para essa pessoa que vai assistir essa live, Senhor, depois, quando ela estiver gravada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga refrigério, consolo, Pai, segurança, que essa pessoa se sinta segura em Ti, segura nos Teus braços de amor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa de cada pessoa aqui representada, cada casa representada, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoe os lares, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja, Senhor, comunhão entre os cônjuges, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho, Senhor, dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a casa, a família. Abençoa a saúde. Se alguém tem algum problema de saúde, Pai, que o Senhor venha curar essa pessoa nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, Pai, e da tua compaixão sobre as nossas vidas. Nós nos consagramos a Ti e Te agradecemos. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Nos dá um dia, Senhor, de bênçãos. Nos dá um dia, Senhor, em que nós vamos segurar em Tuas mãos e que o Senhor vai nos dar direção. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Laninha. Bom dia, Graça. Bom dia para todos e para todas que estão aqui. Vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre uma história tão conhecida que é a história de Davi e Golias. É uma história que a gente conta para as crianças, né? Eu me lembro que eu contava muito para o Pedro quando ele era pequeno. É uma história aparentemente simples, mas que tem tantas verdades e que tem tantos ensinamentos para a gente. Essa passagem está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E eu vou começar a contar a história e depois eu vou ler a partir do versículo 24, tá bom, gente? O que acontece? Davi, a história de Davi e Golias, né? Davi era filho de Jessé. Davi não havia sido enviado à guerra, apenas os 3 irmãos dele mais velhos. E as tropas de Israel estavam diante dos filisteus e todos os dias um gigante muito grande ia afrontar o exército de Israel. E a Bíblia diz que eles ficavam muito amedrontados com aquelas ameaças. Talvez seja isso que esteja acontecendo nesse momento da sua vida. Você esteja muito amedrontada com as ameaças, com as coisas que você tem ouvido. Talvez você esteja preocupada agora com uma situação financeira, com contas que você tem que pagar e que você não sabe como você vai dar conta. Talvez seja uma crise na sua família. Talvez seja um problema de saúde que você não sabe nem como começar, por onde começar esse tratamento. Eu quero dizer para você uma coisa: não importa a ameaça que você esteja passando, não importa a situação,
Importa o Deus que você serve. Deus está com você. Ele tem poder, ele tem sabedoria, ele tem autoridade para mudar qualquer que seja a situação que você possa estar vivendo hoje. E a gente vai aprender um pouquinho com Davi. Porque Davi, a Bíblia fala que o pai dele, então, Jessé, ele não havia sido enviado para a guerra. Jessé fala assim, vai lá no fronte, vai ver como é que estão os teus irmãos, leva para eles uns bolos, leva para eles uns pães, né? Leva também para o general lá, para o chefe deles. E Davi assim fez, ele obedeceu. E é interessante porque muitas vezes nós vivemos coisas extraordinárias fazendo coisas ordinárias. Davi ele simplesmente foi obediente. E muitas vezes a única coisa que Deus deseja é que nós sejamos o quê? Obedientes. A única coisa que Ele deseja é espera de nós a nossa obediência. Muitas vezes, a gente só fazendo o básico a gente já está agradando a Deus. Amém, gente? Vocês conseguem perceber isso? Deus não quer muitas coisas, Ele quer o básico, Ele quer a obediência, Ele quer o louvor, Ele quer a adoração, Ele quer a oração, Ele quer os momentos de intimidade com Ele. Jesus, muitas vezes quando você vai ler o Novo Testamento, bom dia, obrigada mãe, Deus te abençoe sempre, amém, obrigada. Muitas vezes a gente vai ver o Novo Testamento que Jesus, muitas vezes ele se recolhia, ele se retirava, porque para ele ter momentos de quê? De intimidade com o Pai. Pode ser que hoje você esteja vivendo muitas guerras, mas você não esteja parando para ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja muito aflito, mas você não está parando para saber qual é a direção de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi fez uma coisa muito simples. Davi recebeu uma direção do seu pai e ele obedeceu. Talvez hoje o que você esteja precisando é apenas obedecer. Porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas na força do nosso braço, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito, a gente vai achando que a gente tem solução para tudo. Ei, peraí, calma aí. Pare o que você está fazendo agora. Escute a voz de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Ou será que você vai continuar fazendo tudo com o seu pensamento? Não estou dizendo que você não vai usar o seu raciocínio, nós somos pessoas, nós somos seres racionais, nós vamos usar o nosso raciocínio, nós vamos usar a nossa razão. Mas será que não está na hora de você obedecer? Será que não está na hora de você ouvir a direção? Prestar atenção naquilo que Deus está falando com você? Amém, gente? Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra hoje sobre Davi e Golias, se alguém tem algum gigante para derrubar hoje, mande essa live para essa pessoa, que essa pessoa possa estar aqui com a gente nesse momento de devocional, de comunhão. Bom dia, Raquel, bom dia, Lu, sejam bem-vindas. Então, quem sabe tem alguém que precisa também derrubar um grande gigante. Então vamos começar do início, né? Vamos começar do começo. Davi ouviu uma direção do seu pai. Vá até o fronte, vá até lá e leve esses bolos, esses pães para os seus irmãos, vá ver como eles estão. Davi obedeceu fazendo algo ordinário, algo simples, mas muitas vezes quando você simplesmente obedecer e você fizer algo simples, você vai viver o extraordinário de Deus, porque o extraordinário de Deus, ele se esconde na simplicidade. Muitas vezes a gente está achando que a gente precisa de plateia. Você não precisa de plateia. Você precisa obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Saul foi destituído como rei porque ele não obedeceu. Ele estava preocupado com a opinião das pessoas. Ele estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam falar. Em nome de Jesus, hoje você não vai se preocupar. Você não precisa de validação. Quem te valida é Deus. Quem conhece seu coração é Deus. Você não precisa de validação de homens. Amém? A Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração. Você precisa se preocupar com o que Deus está achando de você, o que Deus está achando da sua vida. Será que a sua vida tem agradado a Deus? Então Davi foi até lá, e quando ele chegou lá, vou começar a ler a partir do versículo 20, tá, gente? Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. Olha só, eu amo a Bíblia, porque em pequenas palavras, em pequenas frases, em pequenos versículos se encontra tanta sabedoria. E partiu como Jessé lhe ordenara. Ele obedeceu. Amém, gente? Vou voltar a falar. Não é do teu jeito. É do jeito de Deus. É na obediência. É ouvindo a voz de Deus. É seguindo princípios. Você só vai viver promessas se você seguir princípios. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira.
Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ou seja, ele fez o que o pai havia pedido. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí vem uma palavra. Bom dia, amor, seja bem-vindo. E aí vem uma palavra muito importante aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala que Golias estava afrontando os exércitos do Deus vivo, ou seja, o exército de Israel. Ele estava afrontando, ele estava desrespeitando. E muitas vezes, quando Golias vem, quando os gigantes se levantam contra as nossas vidas, eles vêm para nos ameaçar, para nos criticar, para dizer que você não vai conseguir. Vem com uma carga de quê? De incredulidade. Não, você não vai conseguir, não é possível. Aquele gigante, ele estava ameaçando. Só que quando aqueles homens ouviram as ameaças, eles esqueceram de quem eles eram. Eles esqueceram de quem eles eram em Deus. Eles ouviram e deram mais ouvidos, né? Mais valor àquilo que o gigante, que o inimigo, aquilo que estavam dizendo para eles, do que quem eles eram realmente. Eles se descaracterizaram, e muitas vezes é isso que acontece na vida da gente. Acontece o evento, acontece uma situação e você se descaracteriza. Eu quero dizer para você, você não é a traída, você não é a divorciada, você não é a falida, você não é aquela ou aquele, né, que as circunstâncias da vida te levaram a viver alguma situação. Você não vai se descaracterizar porque Deus é com você. Golias, ele tem que sair, mas você tem dois lugares nesse momento, dois posicionamentos, duas formas de encarar o que está acontecendo. Você pode simplesmente acreditar na ameaça, acreditar que o seu casamento está falido, que você não vai conseguir recuperá-lo, acreditar que você não vai conseguir uma promoção, que você não vai conseguir estudar, você não vai fazer aquela viagem que você tanto queria. Você pode acreditar nisso. Isso aí, essas são as ameaças. Esse é o gigante que vai dizer que você tem um problema de saúde e você não vai ficar curada. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida essa manhã. Você vai ficar curada sim, em nome de Jesus. Você vai vencer na vida sim. Você vai conquistar os seus alvos, os seus objetivos, mas para isso você precisa viver em obediência. Você precisa o quê? Ouvir a direção de Deus e seguir a direção de Deus. Porque não é, volto a falar, já falei isso várias vezes hoje, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus é bom o tempo todo, Ele tem o melhor para você, mas você precisa confiar nele. Você precisa entregar a sua vida em suas mãos. Você precisa entender que o gigante, ele só está ali ameaçando, né? E às vezes a gente fica acuado por causa da ameaça do gigante. A gente se diminui. A gente se diminui, a gente acredita, a gente fala, não, realmente, eu não vou ter esse relacionamento feliz, eu não vou ser feliz, não, realmente, o meu filho, nunca vou ter uma boa relação com o meu filho, com a minha filha. Em nome de Jesus, esse gigante hoje se levantou para cair na tua vida, amém? Você crê nisso? O gigante se levantou para cair. A ameaça não vai te derrubar, sabe por quê? Porque você não é como o exército de Israel, você é como Davi. Davi tinha intimidade com Deus, Davi tinha um relacionamento com Deus. Então o que eu quero dizer para você? Não adianta você ficar orando, clamando em desespero se você não tem um relacionamento com Deus, se você não sabe quem Ele é, se você não lê a palavra, se você não busca em oração, se você não... A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Gente, eu não tenho curso de teologia. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra e eu venho aqui falar do amor de Deus. Entendem? Então, assim, é crer, é buscar, é ter intimidade.
Quanto mais você busca, mais intimidade você tem, mais experiências você tem. E quanto mais experiências você tem, mais você confia. Você confia o quê? Você confia porque você tem um relacionamento. Davi tinha um relacionamento com Deus. Quando ele foi lá para aquele fronte, em obediência, debaixo de uma palavra, né? Ele foi sabendo quem ele era e sabendo quem Deus era. E aí a Bíblia fala, no versículo 26, na segunda parte do versículo 26, quem é, pois, assim, circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele sabia quem era Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que você a cada dia busque mais a Deus para que você tenha intimidade com Ele, para que você saiba quem é Deus, para que você tenha essa convicção, essa confiança. Deus é com você. Eu sei quem é Deus. Eu, Mari, sei quem é Deus, porque eu vivi experiências com Ele e eu vivo até hoje. Eu vivo até hoje. Será que você tem vivido milagres? Você conhece a Deus? Você tem experiências com Ele? A Bíblia fala que ele falou, quem é esse homem? Que crise é essa? Que gigante é esse que está se levantando contra a minha vida? Ele não está entendendo. Ele não está entendendo que Deus é Deus e que Ele pode... Deus tem o ponto final para a tua crise. Deus tem o dia final para esse problema. Amém, gente? Se você está aqui comigo, digita aí amém, para eu saber que a gente está aqui junto. Estamos juntos aqui. A Bíblia fala onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, no nome daquele que tem poder para transformar toda e qualquer situação. Digita um amém aí para mim, para eu saber que estamos aqui ligadinhos, ligadinhas. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, versículo 27, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E aí a Bíblia fala que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Bom, enfim, todas as vezes que você tiver um gigante para enfrentar, não pense que é só o gigante que você vai enfrentar, porque nem todo mundo vai entender o teu propósito, vai entender o que você deseja viver. Muitas pessoas vão falar que é loucura. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira especialização, acho que eu já falei aqui nas lives, né? Minha família falava, fazer pós-graduação por quê? Vai fazer especialização para quê? Eu amo estudar, gente, eu amo estudar. Ler para mim é um prazer. Estudar, preparar uma aula, preparar um workshop, eu amo fazer isso. Então, para mim é um prazer. E eu me lembro que na época, vai estudar para quê? Vai fazer não sei o quê. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer, eu tenho uma especialização, agora eu tenho até mais de uma. Mas se você ouvir as ameaças, se você olhar para o tamanho do teu problema e você esquecer do tamanho do Deus que você serve, você vai ser engolido pelas circunstâncias. E pode ser que nesse caminhar, nessa jornada, muitas pessoas não entendam o propósito de Deus para sua vida, não entendam aquilo que Deus está fazendo. Deus está te capacitando e Ele vai te capacitando o quê? Na jornada, ao longo do caminho. Então, Davi não só ouviu a ameaça de Golias, mas ele também foi obrigado a ouvir o quê? A reprovação do seu irmão, dizendo para ele, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para olhar a peleja, você estava doido para ver o circo pegar fogo. Então, muitas vezes, você não vai ser compreendido na sua família, você não vai ser compreendido no seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa que chega mais cedo, talvez você seja uma pessoa que se empenha no seu trabalho. E aí as pessoas falam assim, sem interesse, você está fazendo tudo. Não. Né? Eu me lembro que eu fui representante de muitos anos e tinha uma frase que dizia assim, olha, quem não é visto não é lembrado. Mas é isso, você tem que estar toda hora visitando o teu cliente, você tem que estar toda hora ali ligando para ele, vai lá, toma um café, né? Venda é relacionamento. Foi assim que eu aprendi. E é sobre isso. Se você parar para pensar, gente, tudo é relacionamento. Então vamos lá, vamos continuar. A Bíblia fala que, no versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha que interessante. Saul não acreditou que Davi poderia ir.
E é interessante porque realmente ele não era um guerreiro desde a sua mocidade. Mas quando você vai lá atrás na história de Davi, você percebe que Deus já estava preparando Davi para aquele momento. Então eu quero dizer para você que o gigante que está se levantando contra a sua vida hoje, Deus já te capacitou para que você o enfrente. Ele não está te capacitando agora. Ele te capacitou com as outras situações que você passou e que você nem estava entendendo nada porque você estava passando por aquilo, que naquele momento era até um sofrimento, mas hoje você vai entender que tudo aquilo que você passou era porque Deus estava te capacitando, te preparando para enfrentar o gigante. Davi, a Bíblia fala que ele matou o urso e o leão, ele enfrentou os dois. E isso fez com que ele criasse uma coragem, que os músculos espirituais dele fossem desenvolvidos para quê? Para que ele pudesse agora, nesse momento, estar apto a enfrentar o gigante. Ele não tinha medo. Em nome de Jesus, você não vai ter medo. Esse gigante não é maior do que o teu Deus. E ele já te capacitou. Você pode até não entender, mas você já tem. Você vai na força do Senhor, você não vai na sua força, na força do seu braço. Bom dia, Vanessa. Bom dia, gente. Renata. Bom dia, quem está entrando agora. Então, ele continua dizendo no versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vocês entendem? Vocês estavam sendo preparadas, quando várias coisas aconteceram, vocês não estavam entendendo. Era Deus te treinando, era Deus te fortalecendo, era Deus te preparando para as guerras que ainda viriam, que você teria que enfrentar. Amém, gente? Então, não tenham medo do gigante. A Bíblia fala que Deus, ele derrama o óleo da unção. O que é unção? A unção é uma capacitação sobrenatural. O que é uma capacitação sobrenatural? É aquilo que você não poderia fazer no natural. Muitas vezes eu penso, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu nunca fiz curso de oratória, eu nunca fiz curso de teologia, eu nunca fiz curso de nada desses cursos. Mas eu estou aqui porque eu me dispus a fazer. Capacitação sobrenatural é aquilo que Deus te capacita para fazer, mesmo você nunca tendo estudado sobre isso. De repente você vai estar ali na fila do supermercado, você vai abrir a sua boca, você vai começar a falar do amor de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava no Hortifruti e aí eu comentei alguma coisa sobre filhos com a caixa. Eu sei que daqui a pouco eu estava conversando, a caixa do Hortifruti estava chorando. Eu falei, meu pai do céu. Uma vez também peguei um Uber, comecei a conversar com a motorista do Uber, né? Daqui a pouco ela tava chorando, eu falei, meu Deus, eu vou ter que sair agora, vou deixar essa moça aqui chorando. Eu comecei a falar, olha, e aí comecei a falar várias coisas com ela, do amor de Deus, enfim, que Deus estava com ela. Deus tem um propósito na sua vida, nós não nascemos para nós mesmos, nós nascemos para falar do amor de Deus. Você é uma pessoa capacitada, Deus está te capacitando, Deus vai te usar. Deus quer te usar, mas é preciso que a gente diga, eis-me aqui. Deus, ele precisa de corações disponíveis. Ele vai trabalhando, ele vai tratando no meio do caminho. Então, Deus estava preparando Davi quando ele teve que enfrentar o leão e o urso. E Deus está te preparando. Ele tem coisas grandes para a sua vida, mas você não pode se amedrontar. Você não deve se amedrontar, porque as circunstâncias não dizem o tamanho do seu Deus. Deus, ele é capaz de transformar a situação que você está vivendo hoje, com uma palavra, ele pode mudar. Ah, Mari, mas e se ele não mudar? Ele continua sendo Deus. Pode ser que ele mude daqui a uma semana, pode ser que ele mude daqui a um mês, pode ser que seja daqui a um ano. Eu sempre falo aqui, nós oramos 30 anos pela conversão do meu pai, 30 anos, né? E ele partiu servindo ao Senhor, sendo um homem de Deus, sendo um homem que lia a Bíblia todos os dias. Eu me lembro que ele falava assim para mim, minha filha, todos os dias, todas as noites antes de dormir, eu pergunto a Deus, eu faço uma reflexão do meu dia, e se eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso ser uma pessoa melhor? Amém, gente? Às vezes o gigante vai ser derrotado, mas às vezes também não vai ser da forma que você imaginou. Às vezes você está esperando um milagre porque você está com problema de saúde, Deus vai usar um médico.
Porque Deus pode usar uma terapia para te ajudar no autoconhecimento, para você se conhecer melhor. Né? Vou falar no final um pouquinho sobre mulheres que curam. Você pode entrar, as inscrições estão abertas. É uma jornada de autoconhecimento, uma jornada emocional, de crescimento emocional e espiritual comigo. Então, a gente ora, nós oramos juntas, nós temos um tempo muito gostoso, ao vivo, os encontros são ao vivo, online. Então, é isso. Deus está te preparando, está te capacitando. Mas o que você está fazendo? Você está buscando a Deus? Você está buscando essa intimidade, essa comunhão? Então vamos continuar para a gente ir para o final, caminhando para o final. Outra coisa, essa live vai ficar gravada, se você quiser depois assistir ou tiver alguém que você queira mandar, tá bom? É só você, vai ficar no feed. Então vamos lá. Disse mais Davi, o Senhor... Não, esse é o versículo 37. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Peraí, gente, que grudou aqui. E o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. Muitas vezes na nossa caminhada vão querer colocar armaduras que não são nossas. Aquela armadura pertencia a Saul, não pertencia a Davi. Muitas vezes as pessoas vão querer que você entre na forma delas, que você faça do jeito delas. Elas vão achar que elas têm uma solução melhor para a sua vida do que a solução que Deus tem, o que Deus colocou no seu coração. É preciso que você tenha muito cuidado com isso. Por quê? Porque senão você não vence as suas guerras, porque você está vencendo da forma que as pessoas acham que você deve enfrentar. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? De quem você está pedindo conselho? Porque você pode estar pedindo conselho para muitas pessoas, mas para as pessoas erradas. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, a gente acaba estendendo demais o tempo no deserto. Por quê? Porque está pedindo conselho, mas está pedindo conselho de pessoas que não têm preparo para isso, de pessoas que não têm... E é muito importante que você perceba, será que essa pessoa, as atitudes dessa pessoa, elas condizem com o discurso dela? Né? Porque muitas vezes a gente tem um discurso muito bom, muito bonito, mas não bate o discurso com a atitude. Então, Saul quis dar uma armadura para Davi que não cabia. E Davi falou, olha só, eu vou fazer sim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou vestir a sua armadura. Por quê? Porque a sua armadura não me cabe. Então você precisa entender os ambientes que te cabem, as armaduras que te cabem, os lugares, as amizades que te cabem. Aquela armadura não era para Davi, aquela armadura era a armadura de Saul. Amém, gente? Então você vai o quê? Você vai viver e você vai viver de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, não de acordo com que as pessoas acham que você deve viver. Então a Bíblia fala que Davi, então, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. O que Davi fez? Davi ele foi com as armas que ele tinha, que ele possuía. Ele sabia quem era Deus, ele sabia usar a funda, ele não sabia usar aquela armadura. Então Deus está te chamando o quê? Para que você tenha mais intimidade com Ele, mais comunhão com Ele. Para que Ele fale para você, olha, é desse jeito, não é do jeito que as pessoas querem, não é do jeito que as pessoas estão dizendo. Eu tenho uma solução para a sua vida, eu tenho uma resposta para o teu problema, eu tenho uma direção para te dar hoje. E você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa o quê? Afiar os seus ouvidos espirituais, se é que isso existe, essa palavra, afiar ouvidos, isso não existe, né, gente? Mas você precisa se sintonizar com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo. Por quê? Para que você viva de acordo com, debaixo da direção dele. Davi falou, olha, essa armadura não me cabe, não me pertence. Eu vou fazer o que eu sei. Eu vou lá no riacho, eu sei usar a funda. É com a funda que eu vou derrotar esse gigante, ainda que aos olhos das pessoas seja completamente impossível. Mas eu vou fazer do jeito que Deus me ensinou. Eu vou ser Davi. Eu não vou ser Maria, José, Joaquim. Eu vou ser Davi. A unção está sobre a minha vida. A unção que Deus derramou é essa.
E eu confio em Deus. Então ele foi lá, ele pegou 5 pedras lisas e ele foi enfrentar o gigante. Então eu quero dizer para você que não era sobre pedras. Pedra não ia derrubar um gigante, mas era sobre a confiança que Davi tinha em Deus. Ele confiava profundamente em Deus. Então não era sobre 5 pedras lisas de um riacho, não é sobre a forma, não é sobre a forma, não é sobre quanto que você estudou, não é sobre o lugar que você mora, não é sobre aparência física, é sobre o Deus que você serve, que tem poder para fazer muito mais e muito além. Deus pode, Deus é, Deus faz. Davi sabia quem ele era, você sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus, porque você não vai na força do seu braço. Esse gigante vai ser derrotado hoje, em nome de Jesus, mas ele não vai ser derrotado do teu jeito nem na força do seu braço. Mas no momento em que você começar a confiar em Deus, esse gigante vai cair diante de você. Amém? Amém, gente? Então, a Bíblia fala que ele pegou aquelas 5 pedras, ele pegou a funda, que eram as armas que ele sabia usar, e ele foi até lá. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, versículo 42, e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo de boa aparência. As pessoas vão te desprezar, deixa eu te dar essa notícia. As pessoas não vão acreditar que você é capaz. A Mari vai falar, a Mari vai fazer podcast. A Mari, aquela que tinha medo de subir no altar para pregar. A Mari, aquela que precisava da validação de todo mundo. A Mari, que tinha muito sentimento de rejeição. A Mari, é a Mari que vai fazer isso? É isso, foi isso que eu ouvi muitas vezes na minha vida. Você? Não, mas você vai conseguir? Eu quero dizer para você, assim como eu tô aqui hoje falando com você, assim como o Café com a Bíblia já chegou a 5 continentes e a mais de 120 países, é você sim. Foi você que Deus chamou para fazer essa obra. Não importa, a Bíblia fala, mas vendo Davi, o desprezou. As pessoas podem te desprezar, as pessoas podem não dar nada por você. Deus conhece o seu coração, Deus sabe quem você é, Ele te criou a sua imagem e a sua semelhança, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Não importa o que as pessoas vão dizer, importa o que Deus acha, importa o que Deus preparou para você. O gigante olhou para ele e falou assim, esse menino aí, quem esse menino está achando que ele é? Por quê? Ele era ruivo, ele era de boa aparência, ele era um menino, ele era jovem. Não importa a sua idade, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Pode ser que você, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, tenha mais sabedoria e dê instrução a pessoas mais velhas, porque não é sobre idade, é sobre tempo com Deus, tempo de intimidade, é sobre o quanto você se abre para aprender as lições que Deus está te trazendo e que a vida também está trazendo, porque a vida desafia a gente o tempo todo. Então é o quanto eu aprendo com cada lição que aparece na minha vida, o quanto eu tenho o coração aberto, disponível para aprender com as experiências, com aquilo que eu estou vivendo. Então vamos lá, versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Eu quero dizer para você, você não vai ficar com medo do gigante. Em nome de Jesus. Você não vai ficar com medo das ameaças. As ameaças não vão te paralisar. Porque quando a gente está com medo, a gente se prepara, o nosso organismo se prepara para lutar, fugir ou a gente congela. Mas eu declaro essa palavra hoje na sua vida. Você não vai ter medo da ameaça. Você não vai ter medo do gigante. Você não vai ter medo daquilo que estão falando para você, que você não vai conseguir, que não vai dar. Você vai conseguir sim. A Bíblia fala que Davi, no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, olha que lindo, gente. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você entendeu? Você entendeu que podem vir contra você, podem te ameaçar,
Pode ser que a luta seja tão grande que você fale, não, Mari, não vou dar conta. Você vai dar conta sim, você vai buscar a Deus, você vai ouvir pregações, você vai ler a Bíblia, você vai fazer seu devocional, você vai ter uma aliança de oração com alguém que você sabe que é uma pessoa de confiança e que também tem a mesma fé que você. Você vai sim, você vai se levantar hoje, amém? Você vai se levantar hoje, o gigante não vai te derrubar em nome de Jesus. Davi sabia quem ele era e Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não permitiu que as circunstâncias o descaracterizassem. Ele não permitiu que as ameaças e que as afrontas fizessem com que ele tivesse medo e recuasse. Amém? Então, em nome de Jesus, você vai dizer hoje para o gigante, como é que ele disse assim? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E aí no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com a espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui. A gente vai encerrar com essa palavra hoje. Porque o gigante que você vai derrotar não é só sobre você, mas é sobre o testemunho que você vai contar. Não é só sobre derrotar um gigante, mas é sobre glorificar a Deus através da sua vida, através da sua dor. A sua dor vai servir de remédio. A sua dor vai servir para edificar a vida de muitas pessoas. O gigante que você vai derrubar não é só sobre você, mas é sobre as pessoas que vão passar na sua vida, que vão precisar ouvir o seu testemunho. O gigante vai ser derrotado, vai ser derrubado e vai servir de testemunho. Como o versículo 47 diz, saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Saberá toda essa multidão, todas as pessoas que passarem pela sua vida vão saber que aquela crise financeira acabou, que Deus abriu uma porta de honra para você. Todos vão saber que aquela crise no seu relacionamento terminou, porque você buscou a Deus e Ele restaurou todas as coisas. Todas as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na vida dos teus filhos, porque você foi fiel, porque pais de joelhos e filhos de pé, em nome de Jesus. Amém, gente? Porque toda essa multidão, todas as pessoas que estiverem ao seu redor vão saber que você foi curado, que você foi curada, que você foi liberto, que você foi salva, que você ultrapassou essa situação difícil. Todos eles vão ver e vão poder testemunhar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Porque você é filho amado, você é filha amada. Então, o gigante que está se levantando, ele vai cair. Ele está se levantando para cair, mas ele está se levantando para cair não só para que você tenha essa experiência com Deus, mas para que a multidão veja que Deus é Deus na sua vida. E que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Amém? Então receba essa palavra hoje. Fazendo um pequeno resumo. Davi recebeu uma ordem do Pai, uma direção do Pai, e ele obedeceu. Quando nós obedecemos, né? A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, quando nós entendemos e estamos debaixo de uma direção de Deus, é na simplicidade que nós vivemos o extraordinário. Deus tinha coisas grandes para Davi. Deus já havia preparado Davi quando ele lutou com o urso e com o leão. E quando ele chegou lá no fronte de guerra, quando ele viu aquele gigante, ele não ficou amedrontado pelas ameaças. Ele sabia quem ele era. Ele não se deixou levar por aquilo que o inimigo estava falando. Ele não usou uma armadura que não era dele. Ele usou as armas que ele conhecia. Ele usou os dons, os talentos, as habilidades que Deus havia dado para ele. E ele foi usado por Deus para derrotar aquele gigante e a multidão. Ele falou para que toda essa multidão saiba. Para que toda essa multidão saiba. Como é que está escrito aqui? Que o Senhor salva. E o Senhor salva não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas vossas mãos. Amém, gente? Esse gigante ele se levantou na sua vida, só lamento por ele, porque ele se levantou para cair. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. Porque em todas essas coisas você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Amém? Você recebe essa palavra,
Eu só lamento pelo gigante na sua vida. Eu só lamento por ele, porque ele não sabe quem ele está enfrentando. Ele está enfrentando o Davi, ele está enfrentando a Graça, a Lucia, o Fábio, o Edson, a Ana. Ele está enfrentando um filho de Deus, uma filha de Deus, a Tati. Só lamento, gigante. Você se levantou para cair, porque você está enfrentando um filho e uma filha do Deus vivo, do Deus que tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Então, gente, a gente termina hoje essa terça-feira por aqui. Quinta-feira vai ter live, né? Quinta-feira passada eu viajei e aí não deu para fazer a live porque eu estava com as minhas sobrinhas e elas não me deixavam um minuto. Eu quero falar também sobre Mulheres que Curam antes da gente terminar. Você ainda pode entrar no Mulheres que Curam, uma jornada de crescimento emocional e espiritual, com encontros online, comigo. Deus tem alimentado o meu coração com Mulheres que Curam. E eu sinto que Deus está levantando um exército de mulheres curadas que vão levantar outras mulheres. Você é uma mulher que foi chamada nessa geração para fazer a diferença. Então receba esse chamado, ouça esse chamado de Deus. Nós nos encontramos, nós falamos sobre, nos inspiramos em mulheres da Bíblia, sempre trazemos uma personagem, né, uma mulher, alguém que tem uma história para nos ensinar e também falamos sobre temas como ansiedade, sobre depressão. Hoje a gente vai ter uma reunião que vai falar sobre uma convidada. Então, além de tudo, a gente agora... de nada, Edson. Obrigada pelas palavras, uma excelente semana para você também. Amém, para todos vocês. E o que acontece? A gente agora tem bônus também, então vão ter reuniões agora, encontros com profissionais de outras áreas também. Então, é um crescimento emocional, espiritual e físico, porque a palestra de hoje vai falar sobre saúde da mulher, sobre emoções, sobre hormônios, como nós somos influenciadas pelos nossos hormônios, não é? Você também ganha o meu devocional do café, o meu e-book. E o próximo encontro, na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre quebrando padrões familiares. Então, é forte, gente. É forte, a gente sai mexida, mas a gente também sai transformada. Se você ainda não participa do Mulheres que Curam, me procure, me chame no direct. Vai ser uma bênção estar nessa jornada junto com você. Que você tenha uma terça-feira iluminada. Que por onde você passar, as pessoas reconheçam que você esteve com Jesus. Que o seu sorriso seja um sorriso de alguém que transmite amor, que transmite paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vive todo aquele que crê e que confia em Jesus. Já era pro gigante, gente. Perdeu. Eu só lamento por ele. Ele vai ter que enfrentar o Deus vivo. Aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Beijo pra vocês, Deus abençoe. Quinta-feira, 7 horas, estejam aqui. Vamos juntos começar o nosso dia, fazer o nosso devocional, tá bom? Beijo grande, amo vocês. Tchau, tchau.